Eu penso que a montanha pariu um rato nesse dia de hoje, porque toda a tentativa era dizer que houve dolo do general Gonçalves Dias nesse processo. Ele admite a possibilidade de falhas e pede que a sindicância apure. Ele não está querendo acusar os seus colegas de equipe. Os bolsonaristas deixaram bomba no aeroporto. O Bolsonaro deixou no Palácio do Planalto. A equipe que o general G. Dias herdou é uma equipe completamente vinculada ao governo anterior. Todos. Inclusive o secretário executivo, o senhor general Penteado. Aqui, nós vimos aqui que o comando anterior do senhor Heleno, do general Heleno, nós vemos aqui mensagens do general Heleno que são coisas absurdas, ainda no período das eleições. Chamando o PT de quadrilha, concordando com as mensagens golpistas, estimulando as ações golpistas. Nós temos todas as mensagens aqui, todas. E é bom dizer que na sindicância, 8 oficiais do GSI estavam nos atos golpistas do 8 de janeiro. Eles estavam lá. Major Alexandre Nunes do Exército, que aliás, ele, em relação com representações diplomáticas, disse que Lula não subiria a rampa. Major Alexandre Nunes do Exército, Márcio Valverde da Marinha, Sargento Azevedo da Aeronáutica e mais 6 da Marinha aqui. Ronaldo Ribeiro Travassos, que aliás disse que daria um tiro na cara do próprio irmão se ele fizesse o L, porque fazer L era coisa de terrorista. Isso é mensagem dele no WhatsApp. Tiago Cardoso, Estevão Soares, Marco Chile e Fernando Carneiro são nomes de 8 dos que foram detectados que eram funcionários do GSI, estavam nos atos golpistas do 8 de janeiro. Qual deve ser o tempo de chegada de uma tropa do Exército quando é solicitado pelo GSI? Qual é o tempo correto e o tempo possível de chegada? Deputada, isso aí está no anexo C do plano, escudo do Planalto, é 15 minutos mais 25. São 40 minutos para a tropa quando acionada está pronta no Palácio. Pois é. E aqui nós temos o dado de que quando o senhor pediu as tropas, ele levou 1 hora para chegar. 1 hora. A primeiro reforço chegou, o senhor pediu 14h43, ela chegou 15h41, o primeiro reforço. Sim. O segundo, mais 40 minutos depois, o terceiro já às 17 horas. O general Dutra, que está tão homenageado aqui por alguns discursos que eu ouvi, ele foi o general que já está convocado por nós e que impediu o desmonte do acampamento em frente ao QG. E ele está dito aqui como o herói nos discursos que eu ouvi aqui. E ele quem tinha que mandar as tropas para o reforço do Palácio do Planalto. E foi esse general que impediu o desmonte, que a Polícia Militar desmontasse, general Dutra, que ele impedisse que a Polícia Militar desmontasse o acampamento frente ao QG. É que o coronel Penteado e os demais, aliás, vários oficiais, eu não posso dizer que é o coronel Penteado porque o nome não está aqui, vários oficiais participavam de mensagens de WhatsApp, reforçando, pedindo intervenção federal, reforçando os atos golpistas e ajudando a mobilizar os atos golpistas, oficiais do GSI. O senhor aqui disse que talvez devesse ter demitido ou exonerado de início o general Penteado. Eu considero que essa foi uma grande falha sua, de ter deixado um secretário executivo que desde 2021 servia ao general Heleno, abertamente golpista, e articulado com outros oficiais abertamente golpistas e que solicitavam a intervenção federal. Eu acho que se houve uma falha sua, essa falha foi centralmente não ter exonerado os herdeiros, os viúvos de Bolsonaro, que articularam os atos golpistas. Nós vamos conhecer agora quem era o general Penteado, um pouco dele, esse aí. Olha o que ele diz. Ele primeiro diz, o Brasil disse não à corrupção. Depois o general Vilas Boas felicita, ele faz uma afirmação em nome, concordando com o general Vilas Boas, que também é golpista, todo mundo sabe disso. Depois ele fala, corrupção novamente não, o Brasil não suporta mais, disfarçado de políticos, deputocratas, etc. Passa o próximo, a gente conhecendo quem é o general Penteado. Isso aí é o general Penteado. Ele afirmou, o desmanche do Estado brasileiro devia iniciar pelo judiciário. O general Penteado. Vamos ver o próximo general Penteado? Esse aí é ele com o ex-presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo. João Batista vai dizer, vocês querem então que eu troque, não esqueça, esse partido que é o sindicato, que quer o comunismo, está se referindo ao PT, está lá. É nesse dia que o PT chegar, vocês vão querer tirá-los. E para tirá-los de lá, será necessário muito sangue brasileiro. E o general Penteado põe lá em cima, verdade absoluta. Então esse é o pensamento do general Penteado. O general Penteado, portanto, concordava com a ditadura militar. Pode, por favor, eram esses slides. Então isso significa que o general Penteado era um radical de ultradireita. Já foi dito aqui, eu não poderia deixar, se eu me perdoe, de dizer, mas o senhor é calvo, mas não prestou atenção nesse Penteado aí. Eu concordo. Porque este Penteado realmente foi responsável por muita coisa. E ele era responsável pela proteção do palácio. Então pode parecer uma brincadeira, mas eu estou chamando a atenção não apenas deste caso, é que nós não podemos errar no futuro, general Gonçalves Dias, não podemos errar no futuro. Essa tese é tão esdrúxula, por isso eu concordo com a deputada Jandira, a montanha pariu um rato. Não é possível que se acredite em uma coisa como essa. Então tem coisas que são fatos, tem coisas que são fake. Vamos aos fatos. 7 comandantes da Polícia Militar estão presos.
porque tramaram golpe. Isso é fato. Isso está no WhatsApp deles. 7 de setembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que não respeitaria mais o Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. Dia 12 de dezembro, eles fizeram quase uma ocupação no prédio da Polícia Federal, quebraram ônibus e quebraram carros no dia da diplomação. Isso é fato. E vieram do quartel, onde não foram retirados. Outro fato, tentativa de bomba no aeroporto, nós vimos aqui, foi fato. Outro fato, a invasão dos 3 poderes, foi fato, com violência. Outro fato, Bolsonaro está inelegível porque o Supremo entendeu que ele estava por trás desse processo de golpe. E outro fato é que o presidente Lula foi eleito. Agora, fake também tem. Lula fugiu para Araraquara. É fake, né, pessoal? Sinceramente. As urnas eletrônicas são fraudáveis, é fake. Manifestantes iam lá com bíblias e atos não violentos, é fake também, nós vimos aqui. A culpa é do ministro Dino e do G. Dias, que queriam que acontecesse isso, também é fake. Kit gay também é fake, mamadeira de piroca também é fake. Então tem coisas que são fake, tem coisas que são fatos. E é evidente que fica claro para a população brasileira o que foram os fatos que levaram a esse procedimento golpista. O povo tem gritado nas ruas que não pode haver anistia para os que tentaram dar golpe no Brasil, que inclui as forças militares, as forças armadas também. Não foram todos, mas o que assim tiveram não pode ter anistia. Esse recado tem que ser dado, porque senão eles vão querer retornar de novo com possibilidades golpistas do Brasil. Isso tem que se vir, não é só a esquerda, não. São a todos os democratas brasileiros. Não pode ter anistia para quem tentou dar um golpe no Brasil. A democracia nos é muito cara, ela nos é muito importante. A gente pode ser oposição, pode discordar, como eu já fui diversas vezes, inclusive no mandato passado. Não haveria o que aconteceu no Palácio do Planalto sem uma omissão imprópria da cúpula da Polícia Militar. General G. Dias, o senhor afirmou que o plano de operação integrada funcionou no 7 de setembro e no 1º de janeiro. O senhor confirma essa informação? Confirma, é protocolo, deputado. Muito obrigado. Tem aqui uma aspas que eu peguei de uma fala sua, no depoimento lá na Câmara do DF, que diz o seguinte: perguntei a ele, no caso ao general Penteado, o porquê de um bloqueio na frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela PMDF, não haver sido montado. Aquele era o bloqueio do plano de operações escudo do Planalto e tinha que ser montado. O senhor continua com esse entendimento? Sim, deputado. Ou seja, dentro do tal plano escudo, até mesmo essa última linha de barreira perto do Palácio do Planalto ainda era responsabilidade e competência da Polícia Militar do Distrito Federal, correto? As duas primeiras, sim. Perfeito. É branca e verde. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou usar uma metáfora futebolística, porque eu acho que é um esporte apaixonante, paixão nacional, e acho que vai ajudar didaticamente. Vamos imaginar um campo e tem aqui um time. Ele vem avançando com a bola, senhor presidente. A primeira linha de bloqueio que ele vai encontrar são os atacantes do time adversário. Os atacantes sumiram. Daí, o time continua avançando. Vai encontrar um segundo bloqueio no jogo de futebol, que é o meio-campo. Mas os meio-campistas sumiram também. Agora a bola continua avançando, com mais jogadores chegando ao gol adversário. Só resta a defesa. Os 2 zagueiros e os laterais. Mas eles também sumiram. Então agora você tem o time todo com a bola na frente do goleiro. O time vai e faz o gol. E daí toda a reflexão é: nossa, como o goleiro foi incompetente. Ou seja, o raciocínio da extrema-direita é pitoresco. É absolutamente falacioso. Houve falha dentro da estrutura do GSI? No meu entendimento, sim, isso precisa ser investigado. E não vejo no senhor intencionalidade, não vejo dolo. Tem que investigar essa estrutura. Mas é importante que a sociedade brasileira entenda, e talvez a metáfora futebolística ajude, que chegaram 5.000 pessoas ali no entorno, e até chegar a esse ponto, tem uma omissão imprópria, dolosa, com investigações avançadas e com comandantes presos. Eu só quero dizer o seguinte: eu concordo que a responsabilidade não tem que ficar apenas na cúpula da PM. Porque a PM, até por uma hierarquia militar, não agiria de forma tão desorganizada assim, só por rebelião interna. Agora, em termos de competência e hierarquia, Secretaria de Segurança Pública, eu continuo insistindo no nome de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, responsável por isso, vinculado diretamente ao ex-presidente Bolsonaro e a alguns generais. É importante olhar para isso. Mas tem uma outra coisa que eu refleti hoje e queria colocar para o nosso questionamento coletivo. Os deputados da extrema-direita, e eu didaticamente não divido entre governo e oposição, não divido. Para mim, a linha histórica é democracia ou barbárie.
razoabilidade ou negacionismo, genocídio, terra plana, não havia vírus, fuzil na mão. Para mim, não é governo e oposição. Eu não vou repetir isso didaticamente. Porque a sociedade brasileira precisa entender que na democracia cabe diversidade, cabe conflito, perspectivas políticas distintas. Agora, extrema-direita foi o que o deputado tentou defender ali. Uma tese de golpe com 4.000 pessoas de forma superior à vontade manifesta na eleição. É bizarro, mas é isso, e tem que ser chamado de bizarro política e pedagogicamente. Mas o que eu fiquei pensando? O Palácio do Planalto foi invadido, certo? Daí vem uma teoria conspiratória que o governo Lula, democraticamente eleito, tentou dar um golpe em si mesmo. Agora, o STF também não foi depredado? O Congresso Nacional também não foi depredado? Então por que toda carga de desconfiança e teoria conspiratória está no sistema de defesa do Palácio do Planalto exclusivamente? Entende a minha pergunta? Porque falácia. Eles querem isentar a tentativa de golpe. Porque o Palácio do Planalto houve falha? Eu acho que houve. Mas é bom lembrar que o STF também foi invadido com facilidade, assim como o Congresso Nacional. Vão chamar o Lira? Vão chamar o Lira? Não. Porque chegou muita gente. E tendo a concordar com uma hipótese, que se a guarda chegasse ali para agir numa dinâmica mais truculenta, aí teria sangue. Tendo a pensar dessa forma e quero refletir sobre isso. Mas caminhando para o final, queria fazer uma pergunta para o senhor. Quem era o secretário executivo do GSI? No microfone que ajuda depois. General Penteado, correto? Correto. Nome vinculado ao general Heleno, governo anterior. Vamos lá. Quem era responsável pela Secretaria de Segurança Presidencial? General Feitosa. Que era também do governo anterior, vinculado ao general Heleno. Correto. Daí, debaixo dessa secretaria, se eu entendi bem, tem uma coordenadoria de análise de risco. Correto? Não, tem um departamento de segurança, o coronel Vanderly. Vanderly, que era de qual momento? Ele chegou no início do governo do presidente Lula. Perfeito. Final do governo passado, início do presidente Lula, eu acho que 2 meses. Perfeito. E a segurança de instalações? Governo passado. Perfeito. E a segurança de planejamento e doutrina, anotei certo? Governo passado. Governo passado. Avaliação de risco também. Sim. Aqui tem 2 nomes, Jader Silva e Alexandre Santos de Amorim. Estavam onde nessa estrutura? Avaliação de risco, o Amorim era o chefe e o Jader era subordinado. Então, na avaliação de risco tem esses 2 nomes. Sim. Eles eram vinculados ao governo passado? Sim. Certo. Na sindicância do GSI, eles foram afastados, inclusive. Sim. Onde eu quero chegar? A senadora Elisiane, na minha compreensão, de forma brilhante, ela mostrou ali no início que tem um padrão, vê se eu entendi corretamente, senadora, tem um padrão nas passagens de governo em que demora um tempo mesmo, especialmente no GSI, dada a sua especificidade, para haver a troca. Então o que aconteceu esse ano não foi uma anomalia, eu entendi corretamente? De Lula para Dilma, Dilma para Lula, Temer para Bolsonaro, Bolsonaro para Lula. Ou seja, não há um comportamento anômalo ou atípico do G. Dias. Há um padrão repetido há muito tempo. Mas sabe o que eu acho que foi o grande problema? O governo anterior, que ficou com nomes dentro da estrutura do GSI, Secretaria Executiva, Coordenação de Risco, Secretaria da Presidência, Segurança da Presidência, nomes ligados ao governo anterior. Até aí, se você pega as outras transições, vida que segue, não é? Mas não é normal. É onde eu quero chegar. O governo Bolsonaro não está dentro da normalidade democrática. Então essa transição que sempre aconteceu com uma demora, daí vai sair o nome, vai entrar outro. Tem um problema aí. Quem entregou o governo não entregou a faixa? Certo? Não é uma lógica política confiável, legítima, normal dentro da democracia. Era extrema-direita, gente. Extrema-direita com características neofascistas, autoritárias, arbitrárias, violentas, bélicas, e é o que tudo demonstra, corruptas e moralmente falidas. Então essa transição deu ruim dessa vez, porque não é uma transição normal de um governo democrático para um governo democrático. Senhor G. Dias, na minha opinião, precisamos aperfeiçoar muito o sistema de segurança,
Até bem pouco tempo atrás, inclusive, seguranças do Lula ainda foram identificados como vinculados ao governo passado. Tem muita coisa a acertar. Não vejo dolo, acho que a investigação tem que avançar, mas fico com a metáfora futebolística. Vem avançando, vem avançando, vem avançando, chega na frente do goleiro 11 jogadores e fazem o gol. E toda uma tese. Onde foi que o goleiro errou? Nós precisamos ir na cúpula da PM, ligada a Anderson Torres, ligada a Bolsonaro e, na minha opinião, a alguns generais que queriam que isso acontecesse. E não é por vingança, não é por revanche, é por reparação histórica e por democracia.